Êxodo, capítulo 19. O povo de Israel chega ao Sinai. No terceiro mês depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai e o povo de Israel acampou ali diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E do monte, Yahvé o chamou e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vós carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedeceres a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Ainda que toda a terra seja minha propriedade, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, convocou os líderes anciões do povo e declarou diante deles todas as palavras que Yahvé lhe havia ordenado. Então todo o povo afirmou unânime: tudo o que Yahvé mandou, nós faremos. E Moisés declarou diante do povo as palavras de resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também confie sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. E o Senhor disse mais a Moisés: vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. E tu fixarás os limites em torno do monte e instruirás o povo. Cuidai de não subir ao monte e não toqueis sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. Ninguém porá a mão sobre ele, será apedrejado ou flechado. Quer seja homem, quer seja animal, certamente não viverá. Quando soar prolongamente o som do chofar, o chifre de carneiro, então poderão subir ao monte livremente. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. Ele fez que o povo cumprisse o ritual de santificação, decretado por Yahvé, e todos lavaram suas vestes. Em seguida, avisou ao povo: estáis, pois, preparados para depois de amanhã, e até lá não vos chegueis à mulher. Manifestação de Deus, a teofania. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente, e o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então Yahvé convocou Moisés para subir até o topo da montanha, e Moisés subiu. Yahvé ordenou a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse os limites para tentar chegar mais perto a fim de me ver, para que muitos deles não pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem de Yahvé devem santificar-se para que Yahvé não os fira de morte. Moisés disse a Yahvé: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: delimita a montanha e declara-a sagrada. Yahvé respondeu: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir a Yahvé, para que não os fira de morte. Então Moisés desceu e avisou ao povo. Êxodo 20. Os 10 mandamentos da lei.
Isso também está em Deuteronômio, que nós vamos ler muito mais à frente, né? Lógico. Capítulo 5, de 1 a 21 também vai relatar as tábuas da lei. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Uma nota aqui. Eu não sei como é que pode um texto tão explícito desse falar que não pode fazer imagem nenhuma de escultura de santos, né, de que está no céu, porque o que está no céu é santo. Não pode fazer imagem nenhuma de escultura, não pode fazer ídolo, não pode fazer imagem de anjo sequer. Você pode ver que discos, capas de CDs evangélicos não contém nem sequer a imagem de um anjo. Não pode fazer. É um texto tão explícito aqui, o mandamento de Deus, vindo direto da parte do Senhor. Mas mesmo assim, há pessoas que fazem esculturas. Bom, enfim, não estou aqui para julgar ninguém, mas o texto aqui é o próprio Yahvé falando, não sou eu, né? Então é o próprio Senhor falando. Mas fazer o quê? As escamas ainda encontram nos olhos de muitas pessoas. Vamos orar para que caiam essas escamas e as pessoas possam enxergar o que está no mandamento. Continuando. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Uma nota minha, nós chamamos Deus de Yahvé, Jeová, né? Eu sou, Senhor, mas aqui, esse mandamento aqui, ele é bem específico, para nós não pronunciarmos em vão o nome de Deus. Então, a comunidade judaica, com essa preocupação de que Yahvé viesse a ferir de morte pessoas que chamassem o nome do Senhor em vão, eles trataram de ocultar o verdadeiro nome de Deus. Por isso que tem aquele tetagrama, entendeu? Então, até o dia de hoje, o nome de Deus foi esquecido. A comunidade judaica tratou de esquecer, apagar, para que não viéssemos cair em pecado. Você imagina, a gente tá andando na rua, tropeça numa pedra, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Ai, meu Deus! Pelo menos nós, né? Porque outros falam uma palavra feia. Mas, né? Falamos, ai, meu Deus. Ali, se você fala o nome verdadeiro de Deus, olha só, você já estava invocando o santo nome do Senhor apenas por ter tropeçado numa pedra. Então, gente, vocês que pensavam que vocês estavam falando o nome do Senhor, de Deus, de verdade, Jeová, eu sou o Senhor, El Shaddai, não é o nome de Deus, tá? Esse aí não é o nome verdadeiro de Deus, ok? Mas a partir do momento que você pronuncia Jeová, a intenção é de estar se direcionando ao Senhor e ele vai entender, tá ok? Continuando. Lembra-te do dia de Sabá, que é o sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o Sabá, sábado, consagrado a Yahvé, teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiver morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Sabá, o sábado, e o separei para ser um dia santo. Uma nota minha aqui. Uma nota aqui. Deus fez o sábado para a humanidade, ok? Tem um estudo sobre o sábado bem detalhado. Se você quiser, entre em contato comigo que eu envio para você.
A comunidade evangélica com certeza vai me apedrejar por causa disso, mas como eu sempre digo, eu não estou aqui para agradar a homens e sim a Deus. Eu falo a verdade. Por incrível que pareça, ainda há pessoas que argumentam que isso não prova que o sábado existia desde a semana da criação, afirmando que ele não foi instituído antes de ter sido dado a Israel no Monte Sinai e que era destinado somente à nação física de Israel e apenas a um tempo limitado. Entretanto, o próprio Jesus refutou essa ideia. Ele explicou a alguns que tinham um entendimento completamente incorreto sobre a intenção e o propósito do sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Está em Marcos 2:27. Ele esclareceu o grande princípio subjacente ao dia de sábado, que muitos não compreenderam durante séculos. O sábado, longe de impor uma fatidiosa obrigação ou sancionar uma lista de atividades proibidas, é algo que Deus criou para o homem, para mim e para você, ok? Ele foi santificado, tornando-se sagrado, quando a humanidade foi criada após criar Adão e Eva no 6º dia da semana da criação. Deus criou o sábado no dia seguinte, separando o sábado dos outros dias. Nós vamos encontrar também em Gênesis capítulo 1, 26, 31, Gênesis 2 e 1 a 3. Para Jesus Cristo, o sábado era algo positivo e benéfico, não uma carga opressiva como alguns líderes religiosos tinham feito naquela época. E faz os dias de hoje, né? Observe como Jesus escolheu as palavras. Ele disse que o sábado não foi feito apenas para a nação de Israel. Opa, olha aí, chegando ao entendimento. O sábado não foi feito apenas para a nação de Israel, mas para o homem, ok? Para toda a humanidade. E observá-lo não se tratava de uma prática sem sentido e forçada que trazia dificuldade à vida das pessoas. O 7º dia foi feito para o homem, expressamente criado para o benefício e bem-estar da humanidade, ou seja, para mim e para você. Várias outras traduções apoiam isto. O sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servir o sábado, diz a Bíblia na linguagem de hoje, ok? E Jesus compreendia o propósito da lei de Deus, incluindo o sábado, o qual Deus determinara que fosse uma bênção e um benefício para toda a humanidade. E através de Moisés, Deus dissera anteriormente a Israel: eu te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos teus caminhos e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Por quê? Vamos lá. Deuteronômio 30:16 explica: para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Moisés, depois de conduzir Israel durante 40 anos pelo deserto, resumiu as experiências dos israelitas imediatamente antes de entrarem na terra prometida da seguinte maneira: eis que vos ensinei estatutos e preceitos como o Senhor meu Deus me ordenou. Guardai-os e observai-os, porque isto é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esta grande nação é deveras povo sábio e entendido. E que grande nação há que tem estatutos e preceitos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Deuteronômio 4, 5 a 8. Então ele compreendeu quão maravilhosa era a lei de Deus que tinha recebido de Deus e como era realmente muito especial. Ou seja, eu não guardo o sábado para ser salvo. O sábado não é garantia, guardar o sábado não é garantia da tua salvação. A garantia da tua salvação está em Cristo Jesus. Mas preservar no teu coração as leis de Deus, que são estatutos perpétuos
Ponha isso na sua cabeça, meu amado. Eu estou falando como homem de Deus. Amém? Eu não quero brincar com a sua fé, nem você com a minha. E nem quero lhe pregar heresias. Mas aquilo que Deus falou e Ele perpetuou, filho nenhum tira. Até porque quem manda na minha casa sou eu. Filho não pode ser maior do que o pai. Na minha casa, quem manda sou eu, não é meu filho não. Ok? E com Deus não é diferente, porque Ele não é Deus de confusão. O filho não pode mandar mais do que o pai, senão se tornaria uma casa confusa. O que o pai decretou, o que o pai determinou, filho nenhum apaga. Ok? Então é estatuto perpétuo do Senhor. Agora, observar o sábado, guardar o sábado para ser salvo, isso não existe. A gente guarda para louvar, adorar, engrandecer, santificar e ser grato ao Senhor Deus. Mas pastor, eu não tenho folga no sábado. E aí? A palavra também vem me dizer para obedecer a lei de homens. Nós vivemos num país ocidental. Então, logicamente, você vai ter que obedecer às leis do seu país, ok? Porque obedecer às leis dos homens também é uma forma de obedecer a Deus, porque toda autoridade foi constituída por Deus e Ele vai entender. Agora, você tem uma folga, não tem? Você vai ter uma folga. Então, essa folga, você tem que reservar ela para descansar, não vai trabalhar, ok? É para descansar. Você pode ter seu lazer com a sua família. Trabalhar, não, ok? E, principalmente, antes de tudo, adorar, louvar, ler a palavra, meditar nas leis do Senhor, estar ali atualizando o que você conhece da palavra de Deus para que ela possa estar impressa no seu coração, ok? Ali, tatuada na tábua do teu coração, escrita, grifada, bem guardada, para que você não peques contra o Senhor, teu Deus, ok? E aí, lembre-se disso. Guarde um dia para o Senhor, porque tem pessoas que trabalham 6 dias, quando vem a folga, eles vendem a folga, trabalham na folga para ganhar um dinheiro extra. Você pensa que está ganhando dinheiro extra, mas está trazendo maldição para a sua vida. Cada vez mais, meu amado, minha amada, cada vez mais sua situação financeira vai ficando mais difícil, porque você tem que trabalhar cada vez mais para suprir as suas necessidades. No fim, você não tem folga. Tem gente até que fala que não tira férias, e a palavra do Senhor me ensina que de 7 em 7 anos até a terra descansa. Os lavradores têm que botar a terra para descansar, então eu e você também temos que descansar no 7º dia, ok? Não venda a sua folga, não venda as suas férias, curta suas férias, curta a sua folga com a sua família e principalmente aprendendo mais da palavra do Senhor. Essa nota foi grande porque ela carece de uma explicação maior, ok? Mas quem quiser uma explicação muito mais detalhada, um estudo mais bem exaustivo sobre o sábado, entrar em contato comigo que eu envio o estudo para você, ok? Continuando. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que Yahvé, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos e o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou-se manter-se afastado do monte. Rogaram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos, não nos fale diretamente, Yahvé, para que não morramos. Moisés encorajou o povo dizendo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. O povo ficou longe e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. A lei quanto ao altar do Senhor. Yahvé ordenou a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel:
Viste com vossos próprios olhos que dos céus vos falei. Não fareis ídolos de prata nem de ouro para tentar representar minha pessoa. Far-me-eis, entretanto, um altar na terra, e sobre ele sacrificarei os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios de comunhão, as vossas ovelhas e os vossos bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória de meu nome, virei a vós e vos abençoarei. Se me edificardes um altar de pedra, não o fareis de pedra lavradas, porque se levantardes sobre ele o cinzel, vós os estarás profanando. Nem o fazei o meu altar com degraus, para evitar que ao subirdes, vossa nudez seja ali exposta. Êxodo, capítulo 21. Lei sobre os escravos hebreus, que também iremos encontrar mais adiante em Deuteronômio 15, de 12 a 18. Eis as leis que proclamarás ao povo. Quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá. Contudo, no 7º ano, sairá livre, sem pagar nada pela liberdade. Se veio sozinho sairá. Todavia, se chegou casado, com ele sairá igualmente sua esposa. Se seu senhor lhe der mulher, e esta der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo argumentar: eu amo a meu senhor, a minha mulher e aos meus filhos, não desejo ficar livre, o seu senhor o fará aproximar-se de Deus e o fará encostar-se à porta e às obreiras, e lhe furará a orelha com uma sovela, e ele se tornará seu escravo para sempre. Se alguém vender sua filha como serva, esta não será libertada da mesma maneira que os escravos. Se ela não agradar ao Senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiro, pois isso seria deslealdade para com ela. Se seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, uma nota aqui, tá, gente? Esses senhores que eu tô falando aqui, senhor, se o senhor tomar para uma segunda mulher para o senhor, é o dono do escravo, tá? Não é o Jeová, não, tá? Não é Iavé, senhor, o dono do escravo. Tá ok, gente? Então vamos lá, continuando. Se o senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimentos, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhes garantir esses 3 requisitos, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Lei sobre homicídios. Quem ferir a qualquer outra pessoa e provocar sua morte, será também morto. Entretanto, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei esse lugar para onde poderá viver como refugiado. Se alguém matar outro por astúcia, tu arrancarás até mesmo do altar, para que sumariamente seja executado. Quem ferir seu pai ou sua mãe será igualmente morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Lei sobre violências e acidentes. Se alguns discutirem entre si, e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e ele não morrer, mas for para o leito, e se ele se levantar e andar, ainda que apoiando no seu cajado, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e se responsabilizará por todos os gastos com sua plena recuperação. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com uma vara, e o ferido morrer debaixo da sua mão ou por suas ordens, será punido. Mas se sobreviver 1 dia ou 2, não será punido, uma vez que se trata de sua propriedade.
Se os homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de aborto sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigiu o marido da mulher e pagará o que os juízes determinarem. Mas se houver dano maior, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua serva e o cegar, deverá conceder imediatamente alforria como compensação pelo olho inutilizado. Se fizer cair um dente do seu escravo ou um dente da sua serva, dar-lhe-á liberdade por seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher e causar sua morte, o boi será apedrejado e não comerão sua carne, mas o dono do boi será absolvido. Se o boi, porém, já antes costumava atacar as pessoas e o dono foi avisado e não o manteve devidamente preso, e esse boi chifrar e matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o seu dono igualmente morto. Caso, porém, lhe concedam a alternativa de um pagamento, poderá resgatar sua vida mediante o pagamento que lhe for exigido. Essa sentença igualmente será aplicada no caso do boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá de pagar 360 gramas de prata ao proprietário do escravo, e o boi deve ser apedrejado até a morte. Se alguém deixar aberto um buraco, ou se alguém cavar um poço e não tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o responsável pela abertura do buraco pagará em dinheiro ao dono pelo valor de venda do seu animal. Entretanto, o animal morto passará a ser de propriedade do primeiro. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão seu valor e dividirão entre si o boi morto. Se, porém, o boi já era conhecido como violento e chifrador e seu proprietário não o guardou devidamente, indenizará boi por boi, mas o animal morto será seu.